Eu sempre falava que não gostava de comentar a arbitragem, mas depois do VAR, eu até tomei gosto pelo negócio. Fiquei mais aceso, atento a VAR. E outro detalhe, o Wilson Pereira, esse árbitro, eu venho dizendo de algum tempo, esse árbitro foi para apitar a Copa do Mundo. Ele apitou um joguinho, se eu não me engano foi um jogo ou foi dois, e nunca mais nem apareceu, nem como assistente. E é um árbitro fraco, caseiro mesmo. O Wilton Pereira Sampaio, lá, se eu não me engano, ele é de Goiás. E ele tem repetido muitas arbitragens horríveis, terríveis no Campeonato Brasileiro. E não tem punição, certo? O pênalti vergonhoso contra o Corinthians, agora no jogo Corinthians e Grêmio, que eu tive por capricho, eu acompanhei todas as resenhas lá do Sudeste, principalmente São Paulo, que envolve o Corinthians. E ninguém, o mais corintiano dos corintianos, admitem que a bola foi pênalti. Não tem como, o cara levantou o braço e a bola bateu lá no braço dele e foi para a linha de fundo. O Wilton Pereira estava em cima. Aí veio o tal do VAR, desgraçado do VAR. Pense numa porcaria, numa tendência desgraçada, me perdoe a palavra, que botaram no nosso futebol, o tal do VAR. Com um detalhe, principalmente em jogos de Flamengo e Corinthians. Não sei por que essa coincidência, mas é isso aí, principalmente nos jogos desses dois clubes. E o jogo do Corinthians ontem foi uma barbaridade. Gente, isso não pode acontecer no futebol brasileiro. Isso não pode acontecer mais. Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que punir alguém. Aí, porque o jogo é lá, não, tinha tantos mil torcedores, mas você não está ali para apitar jogo para a torcida. Você tem que apitar o jogo, um jogo que, diga-se de passagem, foi um jogo de 8 gols, mas não foi aquela maravilha de futebol, não. Foi uma pelada de cabra que sabe fazer gol. E uns gols, velho, peba, como a gente diz aqui no Nordeste, uns golzinhos fuleiros, que um bom goleiro teria defendido pelo menos metade daqueles 8, dos dois lados, a realidade é essa. Então, nós estamos vivendo tempos vergonhosos, certo? E não é de agora, sempre. Aquele Graus lá do Rio Grande do Sul, que também foi para a Copa, no jogo Botafogo e Flamengo, foi terrível. Ele primeiro teve um impedimento, não chama o VAR, teve o impedimento do primeiro gol, aquele gol contra do Botafogo. O jogador do Flamengo estava adiantado quando a bola foi lançada e ele participou do lance, que ele dividiu a bola com o zagueiro e não chamaram o VAR. Bandeirinha não assinou, não chamaram o VAR. E no segundo gol do Flamengo, houve uma falta lá em Tietê e o juiz mandou seguir, saiu o gol. Foram reclamar, ele termina expulsando. É assim que está funcionando essa história de VAR. É um negócio meio vagabundo. Porque não é a realidade dos fatos, não é para corrigir erros de arbitragem. Coisas que o árbitro tem uma fração de segundo para decidir, e eles têm ali trocentas imagens para ver se houve irregularidade ou não. E eles não fazem nada, certo? E a CBF também não faz porcaria nenhuma. Esses caras são punidos um jogo, no outro está apitando de novo, certo? Aí eu estava acompanhando aqui e saiu a nota. Primeiro eu fiquei pensando, por que o TJD, o STJD, não pune árbitros que fazem isso e punem clubes que pagam porque o torcedor fez a baderna. O torcedor faz a baderna, o clube paga. Como se fosse o clube que estivesse fazendo aquilo. Às vezes pode até ser um torcedor infiltrado. Foi lá e sacaneou, jogou uma melancia lá dentro de campo. Aí o árbitro vai e leva a melancia lá para a CBF e o clube é punido. Certo? O clube não tem nada a ver com isso e é punido. Mas saiu, olha, eu coloquei aqui.
enfim, a decisão da CBF afastou a equipe do VAR. Eita, CBF boa para saber punir. CBF e o árbitro, que vem fazendo lambança atrás de lambança, certo? E o árbitro impune, o árbitro todo cheio de poder, aquele árbitro da Copa do Mundo. Por isso que Copa do Mundo é essas porcarias que a gente está assistindo muito pouco, principalmente quando o Brasil sai. Então, acontecendo isso direto, certo? E a CBF não pune. Aí diz assim, CBF afasta a equipe do VAR. Bonito, né? Afastou? Não é para afastar não, velho. É para eliminar. Eles não podem mais fazer aquilo. Eles não podem mais ser árbitro, porque eles são tendenciosos. Aí, quando a CBF botou a conversa deles no ar, aí é que a coisa ficou feia. Pelo amor de Deus. Gente, tá aí na internet, no Google, no YouTube, o que aqueles caras do VAR falaram, a moça. Pelo amor de Deus. Gente, é como se nós fôssemos imbecis, idiotas, otários, burros e não entendessem de nada. O que aqueles caras fizeram naquele VAR, pelo amor de Deus, eles têm que ser eliminados para sempre, nunca mais poder atuar, porque seria um exemplo para outros que quiserem fazer, entendeu? E isso não é só de agora, eu vou repetir, no jogo Botafogo e Flamengo, dois erros capitais. Por que capitais? Porque saíram o gol. Primeiro gol, o Bruno Henrique estava impedido quando a bola foi lançada para ele, certo? Ele estava na frente do último zagueiro, inclusive o zagueiro que fez o gol contra. Ah, mas não foi ele que chutou, mas ele participou. Se ele não está ali, o zagueiro tirava. Ou seria marcado o impedimento se tivesse uma arbitragem correta, certo? Segundo gol, falta no Tietê, quando ele ia tentar sair com a bola. O juiz não deu. 3 toques depois, saiu o segundo gol do Flamengo. Aí vai reclamar, ele bota logo a cara desse tamanho, ó, e dá cartão amarelo, deu cartão vermelho para o jogador do Botafogo lá depois do jogo. Os caras fazem essas coisas e ninguém pode reclamar, gente. Pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. Deixar de punir clube e punir árbitro também. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ou muda, ou não tem mais jeito. Tem muita coisa no Brasil difícil de mudar. Mas a arbitragem, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Os 2 caras que foram para a Copa do Mundo são os que mais erram. Daronco também anda fazendo um monte de M's aí nos jogos. Os caras não estão nem aí. Nós temos um árbitro aqui no meu estado que o cara é bom todo. O cara é bom todo. Certo? Caio Marques. Eu vou logo dizer o nome dele porque o cara é bom. Mas quem é o cara? Caio Marques. É ótimo árbitro. Ele é um cara sereno. Você não vê ele botando aquela cara de... Não vê também ele falando, acabou! Eu fico puto com esse negócio de acabou, acabou, acabou porra nenhuma, porque daqui a pouco o cara repete aquilo, a mesma coisa. Aí não fica desmoralizado o que falou o juiz o juiz não, o árbitro que falou, acabou. Acabou o quê, cara? Você não está acabando nem com sua burrice no apito, ou burrice, ou maldade, certo? Existem 2 erros a serem analisados. O erro de fato e o erro de direito, certo? Você tem direito de errar porque você é um ser humano. Agora, quando você de fato erra, porque quer errar, aí deixa de ser um erro de direito e passa a ser um erro de fato. Pedir a você que dá o joinha ou o não joinha, um dos 2. Faz aí para ajudar no canal e se inscreve e compartilha, principalmente para árbitro. Saber o quanto eu sou puto com árbitro de futebol, que só faz merda. E olha que eu nem gostava de falar de arbitragem, mas depois do VAR, porque o VAR está vagabundando o futebol, certo? Está pior do que o erro do árbitro, porque o erro do árbitro é uma coisa ali de relance.
E o do VAR não, tem um monte de câmeras para mostrar se houve erro ou não, e ele não faz isso.